Glória a Deus, amém, irmão? Amém. Aleluia, glória a Deus. Vou dar um amém bem alto antes que o apóstolo fale outra coisa, me dê uns poucos. Amém. Vamos orar. Amém, irmão? Amém. Aleluia, amém. Você está tão sincero. Por favor, fique de pé. Eu vou pedir para que você fique de pé. Isso, fique de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de orar. Eu gostaria de pregar hoje umas 3 horas seguidas, mas eu não vou fazer isso. Amém, né? Eu não vou fazer isso, eu vou pregar 2 horas e 45, só para poder deixar a palavra guardada no teu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos e nós te louvamos. Obrigado, Pai, por tudo que vivemos até aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus, abençoe os nossos corações com o poder do Teu Espírito, para que possamos guardar a Tua palavra, que é santa e tão poderosa. Deus, cuida de cada um que aqui está e nos abençoe em tudo. Deus, em nome de Jesus, toma a frente, Senhor, da nossa vida, que o Senhor encontre espaço, Senhor, no nosso coração, para que a Tua palavra venha ficar habitada, Senhor, encontre lugar fixo para poder estar, em nome de Jesus Cristo, amém. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração a Ti, amém. Aleluia. Tome seu lugar aí em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre algo que eu até mencionei, mas muito superficialmente, há 2 semanas atrás, né? A mensagem de hoje tem como tema a causa. Diga comigo, a causa. Aleluia. Domingo passado eu sempre faço uma retrospectiva do outro domingo. Domingo passado, o pastor Felipe ministrou aqui sobre homem, né? Uma mensagem muito importante, né, para nós, e é uma mensagem que certamente precisa estar em nosso coração constantemente, e a gente precisa sempre se adequar àquilo que Deus designa como o seu princípio para as nossas vidas. Mas eu também não poderia, claro que não tem uma pregação de 1 hora, 50 minutos, 1h30, não tem como abordar todas as problemáticas de um tema tão complexo como ele trouxe, mas eu preciso lhe falar uma coisa: não é porque o seu lar não está do jeito que Deus colocou, né, que o seu lar não tem a atenção de Deus e que você não pode ser usado. Famílias disfuncionais também podem servir a Deus, tá? O ideal é uma coisa, o real é outra. Isso a gente sabe já desde a academia, né? Desde qualquer início de formação, quando se trata da área da psicologia, até o consultório. O ideal é uma coisa, o real é outra. Porém, eu preciso te falar que famílias que não tenham o ideal, ainda assim, podem e devem servir ao Senhor. A gente vê muitas coisas acontecendo em torno, né, da Bíblia, e às vezes conversas que já deveriam ter sido vencidas há tanto tempo, mas que infelizmente não foram vencidas, porque o homem ele é um pouco retrógrado em seu comportamento quando deve olhar a questão da evolução. Né? Então, assim, o papel da mulher é um papel fundamental, importantíssimo, que a cultura religiosa da época não permitia tal abertura, e hoje se tem essa abertura para que a mulher possa trabalhar e fazer algo que seja importante para Deus. Apóstolo Paulo, ele apresenta um casal que é um casal referência e importante para seu ministério e para o reino de Cristo Jesus, que é Áquila e Priscila. E ele começa dizendo em Atos a seguinte frase: Áquila, judeu, e Priscila, sua esposa, né, se achegaram ao meu ministério. Em termos gerais é isso. E aí o tempo vai passando, Romanos chega, Gálatas chega, né?
e ele vai dando a importância de cada um. E você vai ver que a única menção de Áquila, sendo o marido, na frente de Priscila é essa da apresentação. Todas as vezes depois você vê Priscila na frente de Áquila. Não é porque ele estava honrando as mulheres, porque ele estava reconhecendo o papel daquela mulher como um papel que deveria ser um papel de apoio ao seu marido, mas que não é. Se tornou ao contrário. O marido é que apoiava a esposa, não era o funcional, mas era disfunção, mas mesmo assim eles estavam servindo ao Senhor. Quando você volta lá em Juízes, capítulo de número 4, você vai ver que tinha uma mulher que eu sou, assim, pelo perfil comportamental, apaixonado pelo seu comportamento bíblico, né? Que nós chamamos ela de Débora, né? Essa mulher virou receita para mulheres de oração, culto, nomes de rede, enfim. Débora foi uma mulher fantástica. A maior luta, a Bíblia chama, eu esqueci o nome do marido dela, nome feio pra caramba. Ela era casada, profetiza, mas que em um determinado momento ela foi levantada como juíza de Israel e ela julgava debaixo de uma árvore. Isso não quer dizer que Débora era humilde, isso quer dizer que Deus estabeleceu ela como juíza, mas os homens não deram uma cadeira para ela sentar. E ela julgava debaixo de uma árvore. Mas enfim, ela lutou de uma guerra, venceu Císera, né, numa batalha que foi linda. E a tribo de Israel, o país, nação de Israel, tem 12 tribos. Quantas tribos? E naquela peleja, só 2 tribos foram com ela. De 12, 2. Mas há se destacar principalmente a tribo de Benjamim, porque a tribo de Benjamim, na época de Débora, eram os intelectuais, eram os homens, os pensadores, os filósofos da época de Israel estavam na tribo de Benjamim. Então, quando chegou o mensageiro para dizer para os benjamitas, Israel está entrando em guerra, Israel está lutando, e Débora mandou chamar vocês. Eles, não reconhecendo que ela tinha a autoridade e a autorização de Deus para enfrentar uma batalha, eles começaram a pensar, tudo bem, avisa para ela que já vamos já. Mas não foram, porque não admitiram que uma mulher poderia assumir tal papel. Então eles estavam se esquivando e orando a Deus, pedindo a Deus uma estratégia para poder vencerem os inimigos de Israel. Eles ficaram orando, e Deus não deu estratégia. Por quê? Porque a estratégia já tinha sido dada. A quem? A Débora, juíza de Israel, que estava lá lutando com 2 apenas tribos de Israel. Então, assim, ao longo desse tempo todo, desde dos primórdios até o dia de hoje, você vê que a mulher ela está lutando ainda para ter um espaço reconhecido. E o problema nunca foi a obra, porque se reconhece a obra, o problema é dar a honra da posição. O problema da sociedade na época, e se vem até hoje, é dar a autorização, a outorga, de falar, olha, você está legitimada a assumir tal posição. Irmãos, a nossa igreja, ela precisa, nossa igreja, que eu digo não é Vida e Vitória não, tá? A nossa igreja, a igreja de Cristo, ela precisa amadurecer por uma causa. Que causa? A causa de Cristo Jesus. E como eu disse, se eu não me engano, eu citei esse texto ali, Gálatas capítulo número 3, vai dizer, nem grego, nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem servo, nem senhor, todos estamos iguais diante de Deus. Então, naquela mente de Paulo, de 2000 anos atrás, já tinha um entendimento que ele poderia colocar pessoas para poder, de igual forma, trabalharem no reino de Deus. Mas a gente tem um problema em falar, olha, você está qualificada para isso, há uma unção de Deus sobre a tua vida, há uma autorização e autoridade de Deus sobre a vida dessa pessoa, então vamos reconhecer, porque o homem, diga comigo assim, o homem, não, diga comigo, lembra da mão, fala assim, o homem, ele só tem poder de reconhecer, e não de dar. O homem não dá nada espiritual para outro homem. O homem só reconhece.
Quando você vê uma diaconisa, eu não dei o diaconato a ela. Ela já era uma diaconisa e só foi reconhecido isso. Quando você vê um obreiro, ele já era o obreiro, já tinha o prazer de estar trabalhando na obra. E a gente só reconhece aquilo que ele já faz. Quando você vê um pastor, não é porque ele passou por um curso teológico, agora está aqui, olha. Agora você recebe essa autorização porque você completou um curso. Não, ele já age como pastor, ele já cuida como pastor, ele já se preocupa como pastor, ele já ora como pastor e o homem só vai lá e reconhece. Quando a gente tem problema de reconhecer a posição e a autoridade de Deus, a gente comete os mesmos erros que as 10 tribos cometeram sobre Débora, não dando a ela a autorização que Deus já deu. E a gente fica de fora não só das batalhas, mas também das bênçãos que Deus está dando. Então aquilo que a gente carrega fala muito sobre nós. E é por isso que eu entro agora para falar sobre a causa que nós carregamos. Só que antes disso, há uma definição, e eu fiz questão de colocar a definição do Google. Geralmente eu coloco a minha mesmo, mas hoje eu vou colocar o significado de causa, que a gente pesquisa rapidamente, não precisa fazer isso agora, no Google. Causa é o que faz com que algo exista ou aconteça. É a origem, motivo, razão, aquilo por que se faz algo. Essa é a causa. E sabe o que acontece? Na semana retrasada eu falei aqui que Deus ele não está preocupado em receber pessoas somente. Ele está preocupado em receber pessoas que carregam a causa certa. Porque não é só se apresentar diante do Senhor, eu estou aqui, Senhor. Que causa você traz? Nenhuma. Não se entra diante da sala do trono de um rei sem uma causa. O que você veio fazer aqui? Não, só vim saber como é que o senhor está. Não, você tem que ter uma causa. Qual é a tua causa para se apresentar diante do rei? O que traz você a presença do Altíssimo? O que traz você a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Precisamos de uma causa. É essa causa que nos faz sermos vencedores. É essa causa que nos faz ser homens cheios do Espírito Santo. Por que aqueles homens, a partir do Pentecoste, foram homens cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, e muita gente que está 24 horas dentro da igreja não tem essa mesma presença e essa mesma glória? Por quê? Porque não carregam a mesma causa. Então, carregar esta causa é o que faz com que algo exista. É o que o Google está dizendo. Carregar esta causa é que faz com que algo aconteça. Carregar a causa de Cristo é que faz alguém ter uma origem para contar. Carregar a causa de Cristo é que dá o motivo da gente estar na presença dEle. Porque muita gente perde a motivação de permanecer em santidade, permanecer na presença do Senhor, porque não tem uma causa. Mas quando a pessoa tem uma causa consigo, ela carrega uma causa, ela consegue se manter motivada. Porque força não quer dizer que você vai ser um super-herói, não quer dizer que nada te atinja. Demonstração de força, diga comigo, demonstração de força tem outro significado para o crente. Força é quando eu sou atingido, mas não desisto. A gente acha que o modelo ideal de força é o modelo do Superman, que ele está lá, peito de aço, o S bem bonito, os tiros vão batendo, as balas vão caindo e ele está lá, estou nem aí, estou pleno, não tem nada que sirva de ameaça para mim aqui, eu estou bem. Mas isso não é o nosso parâmetro de força. O parâmetro de força do cristão é Cristo, que suou, que sangrou, que sofreu, que se doou e que morreu
mas não desistiu. Ao terceiro dia, aleluia, ele ressuscitou. Para quê? Para nos dar uma causa. Porque os discípulos, até a ressurreição dele, facilmente desistiam, porque eles seguiam alguém que tinha uma causa, mas eles mesmos não tinham uma causa. Eles seguiam alguém que tinha uma causa, mas eles ainda não tinham. E muita gente está na igreja assim. Seguem pessoas que têm causa, que carregam algo, mas eles mesmos ainda não carregam nada. E quando essa pessoa se afasta, quando essa pessoa some, elas param. Por que elas param? Fácil. Elas seguem alguém com causa, mas elas mesmas ainda não descobriram que elas precisam de uma causa própria. Quando Jesus falou assim, ó, ferireis o pastor e as ovelhas se dispersarão. E foi o que aconteceu. O Senhor foi ferido, foi morto, e as ovelhas foram fazer o quê? Fazer as coisas dos seus interesses. Por quê? A causa que nos mantinha na posição, ela se perdeu, ela acabou. Quando a causa voltar, aí a gente volta. Quando a causa surgir de novo, aí a gente volta. Só que aí Jesus voltou. Só que ele não voltou mais com a causa de Cristo. Ele voltou com a causa de Pedro. Pedro, agora toma essa causa para você. João, toma essa causa para você. E assim foi com todos os discípulos. Natanael, toma essa causa para você. Toma essa causa para você, Filipe. E assim foi dando. E assim foi dando. E eles foram homens que nem a morte, nem perante a morte, desistiram por causa de quê? Por que será que eles não desistiram? Porque eles carregavam agora a sua própria causa. Por que os crentes desistem? Porque eles não carregam a sua própria causa diante de Deus. Eles carregam a causa do outro. Às vezes do líder do projeto Casa, às vezes do pastor da igreja, às vezes do apóstolo, às vezes de um irmão que ele considera muito, às vezes da mãe, às vezes do pai, mas não é a causa deles. Não tem algo pessoal com eles. E Cristo não quer ser o teu tio, não, irmão. Cristo não quer ser o teu avô, aquele que fez a causa do teu avô, a causa da tua mãe, a causa da tua tia, não. Cristo, ele quer te dar uma causa própria, ele quer te dar uma identidade, ele quer te dar um motivo de você servir, ele quer te dar um motivo de seguir em frente. É um motivo pessoal, é um motivo intransferível. Você pode dar um amém por isso? Alguém disse assim, feliz, e eu não me lembro quem, confesso. Me lembro da frase, não me lembro de quem. E ele coloca assim, feliz é aquele que descobre seu propósito enquanto pode cumpri-lo. Porque muita gente só descobre o seu propósito no leito de morte. Ah, se eu tivesse tempo de voltar atrás e cumprir tudo que eu queria. Agora eu entendi o motivo de eu ter vivido tanto tempo naquele lugar. Agora eu entendi o motivo de ter nascido naquela família. Agora eu entendi o motivo de ter morado naquele bairro. Agora eu entendi o motivo de ter feito, mas não tem tempo. Entendeu a causa, mas não tem tempo de cumprir. Tem um homem na Bíblia que ele entendeu a causa, mas não teve tempo de cumprir. E ele foi salvo, glória a Deus que foi salvo, mas ele não teve tempo de cumprir. A Bíblia não dá o nome dele, só fala que ele era um dos condenados à destra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vendo todo aquele cenário, vendo tudo que estava acontecendo, aquele homem olhou para Jesus. Depois de Jesus ter sido insultado pelo outro que estava condenado, ele virou e falou, mestre, tenha misericórdia de mim quando você entrar no teu paraíso, no teu reino. Ele entendeu, irmão. Ele, como um bom judeu, certamente já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não seguiu a Cristo, ele não tinha uma causa. Mas na cruz do Calvário ele entendeu tudo. E quando ele entende, tudo é revelado. E aí ele fala, tenha misericórdia de mim quando você entrar no teu reino. Ele entendeu tudo, ele entendeu coisas que os discípulos que andavam com ele não tinham entendido. Quer saber? Pedro,
Naquele momento que Jesus estava sendo morto, Pedro estava chorando copiosamente, com remorso e arrependimento, por ter negado Jesus em meio à cidade. Porque Pedro ainda, apesar de 3 anos e meio andando com Jesus, ele andava armado, porque ele era zelote. A causa dele era andar com Cristo, mas a causa era errada. Eu quero uma revolta. Porque o zelote, ele queria tomar o poder, não pelo poder do Espírito, mas tomar na força, tomar na espada, na guerra. Ele andava armado, 3 anos andando ao lado de Jesus, mas armado. Jesus nunca o proibiu de andar com a espada, porque Jesus entendia, quando ele entender a causa dele, ele larga a espada. Ele só entendeu essa causa depois de ter arrancado a orelha do soldado Malco. Arrancou a orelha, Jesus foi lá, colou a orelha de volta, chamou Pedro e falou: larga isso, porque quem por ela lutar, certamente por ela vai morrer. Então largue essa espada. E aí Pedro, largando a espada, começou a processar a ideia da causa dele. Eu estou do lado de Jesus, mas eu estou do lado de Jesus com a causa errada. E isso remete muito aos tempos atuais, porque tem muita gente próxima de Jesus, mas com a causa errada ainda hoje. Por quê? É uma causa própria. Não é a causa de Cristo, não é a causa do Senhor, não é a causa do seu reino, é a causa própria. É quase a casa própria. Senhor, eu quero uma casa própria, eu quero um emprego melhor, eu quero independência financeira, eu quero saúde para minha família, eu quero a cura para alguma coisa, algum parente. E é por isso que eu vou na tua casa, eu vou te adorar, porque eu preciso de algo para mim, eu preciso que algo aconteça a meu favor. Causa própria. E Jesus nunca prometeu isso. Jesus prometeu que aqueles que seguirem a Ele e seguirem a causa dEle, mesmo que abandone tudo, receberão 100 vezes mais ainda nessa vida, mas não para seguir a minha própria causa, mas a causa dEle. Você entende isso, amém, irmão? Mas a gente quer todos os merecimentos, a gente quer todos os benefícios de seguir a Cristo com a causa errada. Eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor faça, e a gente entra em campanha, irmão, para pedir aquilo que é para nós. A gente fica entrando em campanhas para pedir algo para a gente, e as causas, ou a causa de Cristo, a gente vai abandonando, deixando para lá. Aquele homem condenado, ele teve um entendimento que muitos não tiveram e muitos não terão. Não terão esse entendimento. Vão viver nessa terra 30, 40, 50, 70, 80, 100 anos e não vão entender que tipo de causa eles devem carregar. Só querem bênçãos. O Deus da bênção, o Deus do milagre, o Deus do poder, o Deus que resolve a minha vida, o Deus que me dá tudo novo, o Deus que me traz uma realidade melhor, o Deus que pode mudar a minha vida. Aleluia. Tem gente que já sabe qual é a sua causa. Tem gente que já sabe qual é a sua causa, mas não investe nela. Como eu sei, Alexandre, qual é a minha causa? Você vai identificar rápido agora qual é a tua causa. Em Cristo. A mensagem que você carrega revela a tua causa. Eu sei qual é a mensagem que eu carrego. E eu sei qual é a causa que eu tenho em Cristo. Há muito tempo isso já foi me colocado isso já. Caráter, santidade e honra. Eu falo disso há pelo menos 17 anos. Caráter, santidade e honra. Para que isso aconteça, eu coloco em cima de um mandamento do Senhor: ensinar. Eu tento ensinar. Ao longo de 17 anos de ministério, irmãos, eu poderia ter me esquivado de muitos assuntos que eu nem precisaria pontuar, mas eu pontuo. Criando para mim, de repente, repulsa
de algumas pessoas, mesmo assim eu pontuo. Como, por exemplo, 80% eu acho das minhas pregações, ou mais, estou sendo até modesto, eu acho, é em cima de pontos comportamentais. Por quê? Porque o comportamento do cristão reflete aquilo que ele carrega. Tem coisas que eu não precisaria abordar e eu passaria de pastor maneiro, mas eu abordo. Por quê? Porque mesmo comprando barulho, mesmo que pessoas ainda olhem para mim e falem, discordo, eu preciso abordar, porque é o meu papel em abordar. Eu conheço muitos pastores que não se importa como você vive, o que você entende, o que você acha, e está tudo certo, não importa. Eu não entendo assim. Eu não entendo dessa forma. A gente está caminhando por um tempo, irmãos, escuta o que eu vou te dizer. Talvez 2009, 2008, acho 2008 para 2009, eu falei sobre isso quase como uma boca profética. Eu falei, não se espantem. Me lembro disso claramente. Na garagem da Sandra, eu me lembro disso muito claramente. Foi 2009. Se forçar mais um pouquinho, ainda lembro a época do ano. Eu me lembro de ter falado isso muito claramente. Não se espantem quando vocês forem numa livraria, forem comprar uma Bíblia, e acharem uma Bíblia com linguagem neutra, e acharem uma Bíblia feita para indicações de sexualidade, retirando o termo de macho, fêmea, colocando outros termos. Não se engane quando você for lá comprar uma Bíblia e a Bíblia for tendenciosa para comportamentos que Deus reprova, falando dos comportamentos homossexuais. Não se espante. E, irmão, há anos atrás, tem Bíblia agora para esse fim. E isso daqui a pouco vai virar normal. Aí você tem hoje igreja que prega Deus Mãe, pseudo-evangélica, que está pregando Deus Mãe. A gente está caminhando para voltar à era medieval comportamental dos santos. Desde o primeiro século, a igreja do primeiro século, até 1528, os alunos daí do curso de teologia, 1528, se firma a primeira igreja evangélica no mundo, chamada Igreja Luterana. A revolta dos protestantes em 1517, a partir de 1517, a revolta dos protestantes. Se forma então a primeira igreja protestante, a Igreja Luterana, 1528, na Alemanha, quando ele vai lá e coloca as 95 teses de Martim Lutero. Ali ele funda a sua primeira igreja, a Igreja Luterana. A partir dali, ganhou-se um rumo, um desmembramento da igreja evangélica muito triste. Por quê? Porque entendeu-se que o nome estampado na fachada é mais importante do que o ensino da palavra. Saiu a igreja luterana, depois da igreja luterana veio a igreja metodista, e veio a igreja presbiteriana, e veio a igreja batista, e veio a Assembleia de Deus, e tantas outras foram vindo, e hoje tem pessoas que brigam por causa de nome. Pastores de renome estão chamando um ao outro durante um processo de 400 páginas, chamando um ao outro de mentiroso e pedindo indenização milionária. Sabe por quê? Porque esqueceram a causa que eles carregam. Há anos, não sei quem vai lembrar, eu tenho falado, irmãos, o meu sonho era não ter nome na fachada da igreja. Era não ter nada disso ali na igreja. Igreja de Jesus. A pessoa, o nome daquela igreja lá é Igreja de Jesus. Era não ter nome disso, irmão. Mas é fácil para tu falar, a tua igreja é pequena, não se compara a uma igreja de milhares de pessoas. É verdade, irmão. Mas eles não começaram do tamanho que eles têm hoje.
E a vaidade não está no tamanho dos membros que você tem. É no peso do nome que você carrega. Eles estão deixando de carregar o nome de Jesus para carregar o nome da marca. O nome da igreja está virando mais poderoso do que o nome de Jesus, irmão. Estão brigando, estão na justiça com indenização milionária e entre parentes. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso deve ser santo. Isso é uma vergonha, é uma vergonha. Mas esqueceram a causa que eles carregam, irmão. Muitas pessoas esquecem a causa que carregam por causa de dinheiro, de poder, de status, de fama. Eu sei qual é a mensagem que eu carrego há 17 anos e eu carrego essa mensagem. Tem gente que não gosta da mensagem que eu carrego. E amém, irmão. Glória a Deus. Mas eu não vou mudar a mensagem que eu carrego para agradar A, B, C, D. Não vou. Porque eu sei quem me deu essa mensagem para dar. Não dá para pregar mais suave, não? Dá, ué. Quando o Espírito Santo mandar pregar suave, vou pregar suavezinho, irmão. Mas quando não for para pregar suave, eu vou pregar sobre caráter, santidade e honra. Porque é isso que o Senhor me deu para ensinar. Qual é a mensagem que Deus te deu para você carregar? Você tem sido fiel a essa mensagem que o Senhor te deu para carregar? Essa mensagem revela a causa que você carrega. Existem pessoas que carregam a mensagem da sua dor. A causa é a dor que elas carregam. A dor de uma traição, a dor de uma frustração, a dor de uma perda, a dor de um luto, a dor de um sofrimento, a dor de uma miséria, a dor de uma infância difícil, a dor. Mas eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Se hoje você carrega mensagem de dor, eu creio que Deus ele é poderoso para mudar a mensagem que você carrega. Se hoje você carrega a mensagem de dor, Ele vai te dar uma mensagem de cura. Se hoje você carrega uma mensagem de sofrimento, Ele vai te dar uma mensagem de alívio. Porque Ele é Deus que carrega uma mensagem transformadora. Porque evangelho é o quê? É a causa das boas novas, a mensagem das boas novas. E quem precisa de boas novas? Quem está vivendo coisas ruins. Quem está vivendo um tempo difícil, um tempo de dor, um tempo de escassez, ele quer o quê? Uma boa nova. E quando chega a boa nova é para quê? É para restaurar aquele que estava caído, é para abençoar aquele que estava maldito, é para mudar a vida daquela pessoa. E Deus quer mudar o quadro da tua vida, Deus quer mudar a mensagem que você carrega. Aleluia. Quando você vê nos evangelhos o texto sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher carregava uma mensagem de sacrifício, de dor e de enfermidade por 12 anos. Todo mundo que a conhecia sabia da mensagem dela. Só que ela não sabia que aquela mensagem estava prestes a acabar. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Quem tem fé, receba. A dor que você carrega tem dias para acabar. O sofrimento que você carrega tem dias para acabar. Ela não sabia, mas o dia dela se encontrar com Jesus estava se aproximando. E quando ela soube que Jesus ia passar, ela mesma pensou: se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. E isso aconteceu, irmão. Quando ela se aproximou do seu Senhor, tocou na orla da sua veste, imediatamente, escute, imediatamente, ela foi curada. O que falta é irmos até o Senhor e falarmos: eu serei curado. Ele vai mudar a causa que eu carrego. Jesus parou tudo e falou: opa, alguém me tocou. E quem estava perto dele falou assim: mas espera aí, Jesus, a multidão te oprime, a multidão te aperta, a multidão te toca, e o Senhor fala que alguém tocou em você. Não, espera aí já é demais.
Ele, não, mas o toque é diferente, porque de mim saiu virtude. E Jesus começa a procurar aquela mulher, e ele encontra. Jesus está te achando hoje, irmão. Você crê nisso? Jesus está achando você aí no teu banco hoje. Jesus está achando você na tua casa hoje. Jesus está achando a tua história agora. E quando ele te acha, ele conversa com você. E aí? Eu fui curada, ela disse para ele. E eu imagino Jesus indo até ela. Por quê? Ela foi curada? Amém, glória a Deus, que bom, né? Quantas pessoas Jesus curou? Milhares de pessoas foram curadas. Mas Jesus vai lá até ela. Por que Jesus vai até ela? Porque não adianta só curar. Eu tenho que mudar a mensagem que essa mulher carrega. Não adianta ir lá e só curar ela. Eu tenho que mudar o que ela está carregando. Então quando Jesus chega para ela e fala, agora fala para todo mundo que o Senhor a qual você creu te curou, e você vai voltar para casa e esse mal nunca mais vai acontecer na tua vida. Eu te pergunto uma coisa que a Bíblia não fala, então eu posso conjecturar à vontade. Fluxo de sangue daquela mulher era um fluxo constante, como se fosse de menstruação, que ela deixava imunda. No mês seguinte aquela mulher não voltou a menstruar, gente? Voltou. Eu creio que voltou. Ela não entrou na menopausa. E até na menopausa muita gente continua ainda menstruando. No mês seguinte ela voltou a sangrar. E quando ela se deparou com sangue, no mês seguinte, eu já imagino ela olhando e falando. Ela não estava desesperada. Meu Deus, voltou, tudo de novo, e agora? Não. Ela olhou e falou, é normal. Por quê? Porque eu sei aqui dentro. Como você sabe aí dentro? A mensagem que eu carrego agora é diferente. Oh, aleluia! Não é mais aquela mensagem de sofrimento, não é mais aquela mensagem de dor, não é mais aquela mensagem de enfermidade, não é mais aquela mensagem de angústia. Agora é a mensagem de que eu fui liberta, de que eu fui curada, que o sangue de Cristo Jesus me alcançou. Então o Senhor tocou em mim, agora a minha mensagem é outra. Ela tinha como certeza. Qual é a tua certeza, irmão? Qual é a tua certeza, cristão? Você daria a vida pela causa que você carrega? Jesus deu a vida pela causa que ele carregava. A causa que você carrega, você dá a vida por ela? Tem gente que está perdendo a vida inteira focada em trabalho, irmão. Trabalhar é importante. E foi falado isso aqui na semana passada. Trabalhar é importante. Trabalhe mesmo. Dê o melhor para a tua família. Mas no final, isso não vai fazer da tua vida melhor nem pior. Se alguém parasse você assim e perguntasse, você morre pelo teu trabalho? Aí você fala, não, tá maluco? Pô? Eu morreria pela minha família. Eu morreria... Talvez poucos falariam por Jesus. Eu morreria por uma outra coisa, mas pelo trabalho não. Mas é isso que você faz quando você investe todo o seu tempo no trabalho. E muitas das vezes não é pela família, não. É para realização pessoal. Tem nada a ver com família. Então tem que parar e falar, rapaz, eu tenho que rever os meus conceitos. O que é isso aqui que eu estou fazendo com a minha vida? Estou dando a vida pelo quê? Qual é a mensagem que eu estou carregando agora? Olha só, Jesus. Diga comigo assim: a causa que eu carrego me aproxima ou me afasta de Deus? Deus não se afasta de homens em si. Deus se afasta daquilo que aqueles homens estão carregando.
Isaías 59, versículo de número 1, diz: tem uma coisa que faz separação entre Deus e o homem, a saber, o pecado. Não é o pecado, a atitude em si que afasta você de Deus, é porque você passa a amar, a desejar mais o pecado do que desejar a presença de Deus. Então, como alguém que deseja mais o pecado vai estar perto de Jesus? Não tem como. Jesus deu uma deixa, uma chave importante para a humanidade, dizendo: olha, aonde estiver o seu tesouro, vai estar o quê? O que, igreja? O seu coração. Se o teu coração tiver no desejo do pecado, na mensagem que o pecado carrega, como você vai estar perto de Jesus? Então, pecado é uma mensagem, não é um ato apenas. E eu preciso odiar o pecado e a aparência dele, porque Deus odeia o pecado, ama o pecador, odeia o pecado. Como pode o crente se dizer crente, mas dizer que ama pecado? Não diz, não tem coragem de falar disso de forma audível, mas na forma prática da vida, acaba dizendo: como pode? Não pode, irmão. O crente, ele é crente porque a sua natureza é outra. A sua natureza é a natureza de Cristo. A sua natureza foi transformada. E se a natureza foi transformada, a mensagem que o crente carrega é outra. Não pode ser nova criatura com a mensagem que carrega antiga. A mensagem tem que ser outra. Aleluia. Pode ler, abrir a Bíblia para mim, por favor? Vamos ler a Bíblia, né? Vamos ler a Bíblia em Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6. Esse texto vai bugar a cabeça de muita gente, e glória a Deus por isso. Não sei se na versão NVI... Oi, está com um problema aí no computador? Vamos lá. É Jó. E é 1:6. Jó 1:6. Certo dia, vamos para o seguinte: muda para ARA, que é ARA. Almeida Revista e Atualizada, por favor. Serve essa aí, tá bom. Serve. Num dia, estou procurando um ali, mas não tem não. Num dia em que os filhos meu Deus. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem, irmão? Entre eles. Era uma reunião de quem, irmão? O que Satanás estava lá? Por que Satanás teve acesso à reunião? Por que a Bíblia fala que Satanás entrou sem pedir permissão nessa reunião? Porque apesar de estar caído, apesar de ser expulso, ele não perdeu a posição de filho. A mensagem que ele carrega é errada. A mensagem que ele carrega é maligna. A mensagem que ele carrega é diabo. Porque no significado, diabo tem muito mais a ver com comportamento do que com identidade em si. Diabo do que a mensagem dos filhos que ainda permanecem diante de Deus. Por que ele teve acesso? Porque ele carrega a mensagem errada, carrega a mensagem maligna, mas ele ainda é filho. Por que eu peguei logo esse exemplo? Porque é o pior de todos, irmão. Ninguém vai poder ser igual só Satanás aqui, não é possível. Ninguém que está em casa vai ser igual a Satanás. E pior que tem gente que não é daqui, graças a Deus, que treina bem para isso. Treina, irmão, exaustivamente treina.
para ser igual ao capiroto, mas em nome de Jesus não é igual, porque ele agora carrega essa mensagem na essência, mas mesmo assim ele ainda é filho. Ele não estava de intruso, não. Ele tinha legitimidade para estar lá. Tanto é que ninguém interroga ele falando: ó, Deus, Senhor, Miguel, imagina Miguel, arcanjo de autoridade, falando: Senhor, esse cara aqui, deixa eu colocar para fora. Uma esbarrada. Deixa eu derrubar ele aqui. Já caiu mesmo, cai de novo, não custa. Ele tinha legitimidade para estar lá. Quando ele sabia que tinha no espírito: opa, tem uma reunião dos filhos de Deus, eu posso entrar. Eu fui expulso, mas sou filho. Não obedeço, mas sou filho. Não carrego a mensagem do Pai, mas sou filho. Não me arrependo. Ele de fato não pode se arrepender, ao contrário de você. Mas não me arrependo, mas sou filho. Eu continuo filho do Eterno. Porque os anjos ele faz como filhos. Apesar de estar caído, de ser caído e nunca mais se levantar, é filho. Só que ele não pode se levantar. Você pode. Ele não pode se arrepender. Você pode. Ele não pode mudar a mensagem que carrega. Você pode. Você não precisa continuar carregando uma mensagem de afronta ao Senhor. Que mensagem de afronta? A mensagem do pecado, a causa do pecado. Você pode mudar. Se você se arrepender de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, Deus pode mudar a sua mensagem. Deus pode te dar uma causa, a causa dele, e falar assim: filho, carrega a minha mensagem, carrega a minha causa, carrega que aquilo um dia o meu único filho carregou. Carrega as boas novas, carrega o meu espírito dentro de você. Não carrega a mensagem do diabo, não. Não carrega essa mensagem: eu não te levantei para isso, eu não te escolhi para isso. Não carregue essa mensagem. Carregue a mensagem das boas novas. Deus não se afasta somente de pessoas, Ele se afasta do que as pessoas carregam. Às vezes a gente olha para alguém e fala: caramba, cara, que vida é essa que essa pessoa está tendo? Que vida é essa? Que tipo de vida é essa que essa pessoa está escolhendo para si? Mas não é uma vida que ele está escolhendo, é a causa, é a mensagem que ele está carregando, irmão. A mensagem que comigo assim: a mensagem que eu carrego vai atrair para mim tudo que Deus tem de bênção, ou trazer para mim tudo que Satanás tem. Tudo é definido pela mensagem que você carrega. Quando você pega Deuteronômio capítulo de número 28, você define muito bem, do 1 ao 14, do 15 até o restante, você vê bem que tipo de comportamento tem a pessoa que carrega tal mensagem. Quando você vê todas, sem exceção, todas as promessas condicionais da Bíblia, você vai ver que as condições estão de acordo com aquilo que você carrega. Se você quiser, se você obedecer, comerá o bem dessa terra. Se atentamente me ouvires, se atentamente me buscar. É sempre assim, irmão. Tudo é definido de acordo com aquilo que eu carrego. Tem alguma coisa de errado? Revise a sua mensagem. Tem alguma coisa que não está dando certo? Revise a sua mensagem. Fala para quem está do teu lado, para essa pessoa despertar. Fala para ela assim, ó: revise a sua mensagem. Mas apóstolo, está dando tudo certo, está mil maravilhas. Mil maravilhas, está tudo muito bom. Ah, isso aqui está muito bom, está muito maravilhoso.
Você pode abrir para mim aí Jeremias 17, versículo 9 e 10, por favor. Nove e 10. Enganoso é o quê? Leia. Agora o 10. Aleluia. Sabe o que é isso? A causa que você carrega, irmão. Ele está olhando, aprovando os seus pensamentos, olhando o seu comportamento, o seu caráter, para dar a você aquilo que você carrega. Deus é injusto? Não. Ezequiel, ele fala sobre isso. Os meus caminhos são injustos? Dou a vocês aquilo que vocês, com ar do suor, plantam. Não são os vossos caminhos injustos? Diz o Senhor. A gente olha para alguém e se compadece dela, mas irmãos, tudo tem a ver com a mensagem que a gente carrega. A mensagem que a gente carrega define que tipo de vida a gente vai ter. Por isso eu falo para você, revise a sua mensagem, revise aquilo que você carrega. Aleluia. Para terminar, e eu peço para os músicos virem para cá, eu gostaria que a igreja fosse muito corajosa agora. Isso, vai lá para trás para depois vir para cá. Isso aí, vai. Bom. Vai. Não, ninguém brinca, hein? Ninguém pode brincar com o nosso Capitão América. Está na academia puxando um ferro brabo. Capitão América está ficando encorpado, Capitão América. Esses dias apareceu para mim os stories lá de 3 anos atrás, da festa. Rapaz, parecia o Nhonho. Agora quem parece o Nhonho sou eu. Ei, não é para concordar não, cara. Não me ajuda. Agora estou te dando maior moral, pô. E agora o cara tá como? Tá lindaço. Diga comigo assim, igreja. Diga, pode dizer sem medo, mas seja corajoso para dizer. Satanás não precisa que eu o siga. Ele só precisa que eu siga o meu próprio coração. Irmão, é o suficiente para ele acabar com a tua vida. Ele não quer que você vire um satanista, não. Não é isso que ele quer. Ele não quer que você seja um adorador do 666. Ele não quer isso, não. Basta para ele que você siga o seu próprio coração. Basta que você aplique para você aquilo que nós, terapeutas, falamos praticamente o tempo inteiro dentro do consultório. Só que ele vai usar da malignidade dele, da sagacidade dele para perverter isso no teu coração. Pense em você. Pense naquilo que te faz bem. Foque naquilo que te agrada. É isso que nós terapeutas falamos. Você precisa pensar em você. Você precisa olhar para você. Você precisa olhar para a tua vontade. É isso que a gente vai falar para você. Só que a gente não fala nada que seja antibíblico. Não, não. Apesar de não ser, posso falar por alguns, mas não é antibíblico. Porque o próprio Salomão fala isso. Eclesiastes vai dizer sobre isso. Viva a tua vida com grande alegria, com grande prazer, com a mulher da juventude que você escolheu. Viva de tudo, regala-te, olhe o mundo, viva aí feliz da vida. Só não se esqueça de uma coisa: que de tudo você terá que dar conta ao teu Criador. O que muitas das vezes a terapia não fala. Ela fala, pense em você, seja feliz.
Pensa em você, foca em você, a vida é você e meta a cara porque você precisa ser feliz. Você merece ser feliz. Irmãos, quantas vezes a gente vive uma vida ególatra? Ególatra é uma vida voltada só para o egoísmo. Pensando assim, cara, já me dediquei, agora eu quero voltar para mim, agora eu quero focar em minha vida, eu quero ficar olhando para mim agora, minhas prioridades, meu corpo, minha regra, minha vida, meu inferno. E a gente vai fazer isso, irmão. Só que a Bíblia está dizendo, ó, não se esqueça que você vai ter que dar conta. Então, ó, alegra-te, regala-te, mas não se esqueça da mensagem que você carrega. O problema nunca foi a mensagem, o problema é sempre a forma como nós vemos a mensagem. Esse é o problema. Satanás não quer que você olhe para Deus. Satanás quer que você olhe para você. É isso que ele quer. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Apóstolo, a minha mensagem foi abandonada. Eu abandonei a minha mensagem. Eu deixei de lado a minha mensagem. Eu deixei de lado a causa do Senhor. Eu deixei. Foquei na minha vida e ó, nem estava arrependido por isso, hein? Nem estava arrependido por esse fato. Porém, hoje, depois daquilo que o Senhor falou, eu sei que eu preciso rever a minha mensagem e eu sei que eu preciso mudar algumas coisas da minha causa. A causa que eu carrego não é minha. A causa que eu carrego é a causa de Cristo Jesus. E se é isso, se isso faz sentido para você, se você precisa revisar a sua causa, e se você precisa mudar, dar uma virada na tua vida, eu quero te convidar. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, porque eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, oh Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Teu é o querer e teu é o efetuar. Todas as coisas vêm de ti e voltam para ti. Então para a tua mão damos tudo, Senhor. Aqui existem filhos, Senhor, e filhas que estão reconhecendo que precisam mudar o DNA da sua mensagem, a causa que eles carregam. Oh Espírito Santo, que não seja simplesmente um dia, que não seja simplesmente uma ação de vir até aqui, mas que seja um dia de testemunho, um dia de marco, um dia de mudança. Senhor, em nome de Jesus, que essa causa, que é a causa de Jesus Cristo, a causa do reino, a causa da tua palavra, a causa do teu poder, seja também a causa dos teus filhos. Senhor, é por esta causa que o Senhor nos dá a oportunidade de um novo dia. Deus, em nome de Jesus,
que eles tenham a coragem, a força do Espírito, a intrepidez, Senhor, a ousadia, Senhor, dada por Ti, para que eles possam viver a Tua causa. Deus, que não seja causa própria, que não seja uma causa egoísta. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor abençoa ricamente a vida daqueles que Te buscam e Te servem. Senhor, que assim seja nesta noite, na vida dos Teus filhos, que eles sejam, Senhor, abençoados em tudo. Deus, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra venha se cumprir sobre a vida deles, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que o Senhor venha conceder, além daquilo que eles estão pedindo, Senhor, venha prover tudo, venha abençoar tudo, para que eles possam cumprir a Tua causa, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Escute aqui, vocês que estão aqui, só para facilitar a minha vida, junta mais um pouquinho aqui, vocês que vieram aqui na frente, só para facilitar um pouco aqui. Eu vou ler um texto que está em Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 1, a partir do 7. Fala de um cara chamado Salomão, que ele se apresentou diante de Deus, como vocês estão fazendo aqui agora, com uma causa. Ele chegou para Deus e orou ao Senhor. E Deus falou assim para ele: pede o que você quiser e eu vou dar. E Salomão disse assim: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa governar o teu povo. E olha só o que Deus falou para Salomão. Olha só, Deus disse a Salomão: versículo 11, já que este é o seu desejo e é o desejo de seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, e nem a morte dos seus inimigos, sobre qual fiz você rei. Eu vou usar um outro termo agora. Já que você pediu a minha causa para cuidar do meu povo, para ajudar aqueles que eu levantei, para abençoar as pessoas que estão ao seu redor, para não pensar só em você, mas para pensar no outro, para ajudar o outro. Olha, você receberá o que você pediu, mas também lhe darei aquilo que você não pediu, mas eu tenho. Aleluia. Eu lhe darei riquezas, eu lhe darei bens, eu lhe darei honra, como nenhum outro rei teve antes de você, e nenhum outro rei terá. Por quê, irmão? Porque Salomão soube pedir. Pedir para quê? Para si? Não. Pedir para cumprir aquilo que Deus deu para ele como a causa da sua vida. Você tem uma causa que Deus estabeleceu e ela é a sua mensagem. E Deus hoje está lhe dando, eu creio nisso, em nome de Jesus. Deus está te dando toda a condição para que você cumpra a causa dele. E eu profetizo, assim como foi com Salomão, eu quero liberar sobre a tua vida. Assim como foi com Salomão, será com você. Não que você esteja focado para receber as consequências, não, nada disso. Mas porque o teu coração está na causa justa, na causa do Senhor, o Senhor vai lhe dar riquezas, bens, honra, reconhecimento, para que você cumpra bem a causa que te liga ao eterno, em nome do Senhor, amém? Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar, aplauda ao Senhor.